Olá, alunos do segundo ano. Então, hoje faremos a correção da semana 1 e da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 3. Então, nós vamos acompanhar aqui. Você pode completar suas respostas, também pode corrigir, caso seja necessário. Então, temos lá, semana 1, os textos nós já fizemos a leitura, e aí nós vamos com as perguntas referentes ao texto. Temos lá. Numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Quais são os lugares habitados pelas vozes mulheres no poema de Conceição Evaristo? Então, nós temos esta ordem: 3, 2, 5, 1 e 4. Confere aí. Continuando, depois nós temos aqui outros textos para a atividade 2 e temos as perguntas. Letra A. Quais diferenças você consegue perceber entre os dois poemas quanto à linguagem utilizada? Então, o texto 1 aqui nós vamos observar, né, a partir da resposta, ele traz uma linguagem sob forma de frases curtas e soltas, sem elementos de ligação. Já o texto 2 se constitui de frases elaboradas com conectivos ligando as frases. Letra B. Márcio Barbosa utiliza-se da poesia para dar um recado de toda a população negra a São Pedro. Qual é esse recado? Temos lá que todos temos os mesmos direitos, independentes de cor, raça e religião. Continuando aqui, letra C. Você sabe quem foi Manuel Bandeira? Cite pelo menos 3 livros que ele escreveu. Temos lá. Manuel Bandeira foi um poeta modernista. Ele escreveu os seguintes livros: Antologia Poética, Estrela da Vida Inteira, Meus Poemas Preferidos, entre outros. Letra D. Márcio Barbosa publicou seu texto como parte de uma coletânea de poemas do grupo Quilombo Hoje, que atuava em São Paulo nos anos de 1990 e 2000, primeira década. Busque saber mais detalhes sobre a atuação desse coletivo e responda em que medida a poesia e a literatura tornam-se instrumentos através do qual compreendemos melhor nós mesmos e ao outro. Então, temos a seguinte resposta. Quilombo Hoje é um grupo que divulga a literatura de negros e afrodescendentes. É uma porta para os autores negros. A poesia e a literatura se tornam uma porta de compreensão quando a lemos, despido de preconceitos, assim temos empatia para entender o outro. Letra E. Você concorda que a poesia só existe a partir do momento que utiliza como matéria-prima as vivências e convivências fundamentais de cada um de nós? Por quê? Temos lá, sim, pois a literatura traz como imagens do mundo transformadas em palavras. A verossimilhança é o que propicia que o leitor receba as histórias presentes nos textos como reconhecíveis e possíveis, mesmo que distantes no tempo e espaço. Continuando aqui, nós temos a semana 2. Também temos os textos aqui que já fizemos a leitura. Vamos para a questão número 1. Quais são as palavras desconhecidas dessa poesia em forma de música? Dê significado a todas elas, considerando a semântica que possui em seu contexto. No caso, eu trouxe 3 para vocês aí colocarem, completarem, caso seja necessário. Então, nós temos a primeira palavra, quiçamba, que é um instrumento utilizado para fazer a mensuração do milho em espiga, quilombo, que é refúgio de escravos, e gongo, que é um instrumento musical.
Número 2. Essa cantiga tem uma função social que é traduzida pelos versos espalhados em todo o poema. Você consegue percebê-la e descrevê-la? Faça um esforço e explicite seu entendimento desse texto. Então temos lá, retrata o trabalho escravo, o trabalho infantil. Dessa forma, entende-se que a função dessa música é retratar o sofrimento vivenciado pelos escravos africanos, do qual nem as crianças estavam imunes. Número 3. Clementina Jesus, Dona Ivone Lara, Clara Nunes, Chiquinha Gonzaga, Tia Ciata, Jovelina Pérola Negra e tantas mulheres são mantenedoras do samba brasileiro. Escreva abaixo versos de algum samba que você conhece ou já tenha escutado. Afinal, os versos dos sambas, né, são pura poesia. Então, aqui, né, nós temos esse exemplo. Então, é aquela música, né, que vocês viram na aula que eu expliquei esta atividade. Eu vou fazer a leitura, né, de um pedaço. Ou abre alas que eu quero passar. Ou abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Aí você pode depois ouvir, no caso, a compositora é a Chiquinha Gonzaga. Atividade número 2, texto Música Alvorada, que vem aí depois para ser analisado. Para a Dona Ivone Lara, o que representa o alvorecer nessa música, usa os versos da poesia para exemplificar sua resposta. Então, nós temos aqui, para a Dona Ivone Lara, o alvorecer representa o início de um novo dia. Tristezas assim são deixadas de lado, dando lugar à esperança. Pode-se exemplificar tais questões por meio dos versos. Minha mágoa se esconde e a esperança aparece. O que me restou da noite, o cansaço e a incerteza, lá se vão na beleza desse lindo alvorecer. Dessa forma, nós finalizamos a correção da semana 1 e semana 2. Espero aí que tenham entendido as explicações e, nesse caso, um grande abraço para você.